Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Hoje tem o São Paulo Futebol Clube, mas nós estamos falando aqui agora dessa busca do tricolor paulista por centroavante mesmo. A busca agora aparece o nome de Gustavo, o Gustavo que jogou aqui no Brasil, no Fortaleza, no Corinthians. O cara está voando no time dele. Eu vou passar para você aqui quais são os números, uma coisa impressionante, e dá para pensar sim que o São Paulo está numa busca incansável por centroavante e nesse momento não me parece mais uma coisa incorreta não, tá? O São Paulo, ele foi buscar um centroavante, tá indo buscar um centroavante por causa da contusão do André Silva. Num primeiro momento, eu também pensei, não, mas não precisa de centroavante não. São Paulo já montou um timaço, tem o Luciano lá, tem o Tapia de Neno no banco, Ferreirinha, Henrique Carmo, tudo isso é verdade. Só que o São Paulo também vive um ano de Libertadores da América, um ano ali o São Paulo ele tem tudo para conquistar essa vaga, esse título da Libertadores. Não é negociável, né, que o Crespo ele precisa de reforços. O São Paulo ele teve hoje as contusões de Caleri, Rian Francisco e André Silva, que pegaram muito de surpresa, né? Principalmente André Silva e Rian Francisco. Porque o Caleri até poderia se machucar, seria uma coisa muito complicada, beleza, mas assim, cara, o São Paulo ele tinha que tentar ali ter os reservas, né, que eram os contratados, como o André Silva e a esperança do Rian. Machucam todos, foi muito azar. Então agora, o São Paulo buscar por centroavante não é uma coisa absurda, não. O próprio Luciano não é centroavante de origem, né? E se você pensar nesse menino aí, o Dineno, ele é um cara que era a quarta opção do Cruzeiro e hoje do São Paulo acho que nem isso ele é. Nem quarta, nem quinta. Ele é um jogador que talvez hoje não possa ficar no time do São Paulo Futebol Clube. Então, meu povo, vamos lá, vamos falar desse São Paulo aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vem comigo, chega nesse like brabão aí. Eu faço tudo por aqui, tá? Você só chega nesse like, deixa o likeinho e se inscreva aqui no canal, faça parte comigo deste time que só cresce. Conto muito com a tua inscrição, conto muito com você por aqui, beleza? Gente, olha só. Recentemente, o São Paulo ele tinha o interesse naquele Ryan, lá do UFC Tóquio. Mas parece que o São Paulo tirou realmente o corpo fora. O cara tá com o contrato ali quase acabando, mas o São Paulo falou, não quero pagar nada, quero o cara de graça. E o São Paulo mesmo tirou o corpo fora. Falou, não vou contratar ninguém pagando. E aí Pedro Rocha surgiu. O Pedro Rocha, jogador que foi aqui do Grêmio, um jogador que foi também do Cruzeiro. É um jogador assim interessante, né? Tá no Remo hoje como artilheiro da Série B e está jogando. A notícia que chega pra mim é que o São Paulo tirou também não proposta, mas a sondagem. Quando o São Paulo descobriu que o Remo iria querer uma compensação financeira de uns 2 milhões de reais ali para liberar o Pedro Rocha, o próprio São Paulo chegou lá e tirou o corpo fora, falou, não quero mais. E isso aqui eu acho que é um verdadeiro absurdo. Sinceramente, eu acho que isso aqui é um verdadeiro absurdo. Já que o cara tem o seu valor, está fazendo muitos gols na Série B, é um cara de 30 anos, é um cara que pode ser centroavante, pode ser segundo atacante, pode jogar em várias posições, por que o São Paulo está tirando o corpo fora? E isso me pega muito. Mas tudo bem. Pedro Rocha, então, ficando por enquanto um pouco mais distante, o São Paulo ele tem outro plano para traçar. O Marcos Leonardo, eu acho que ainda é a cereja do bolo. Eu tenho certeza que ele ainda é a cereja do bolo. Naquela montagem ali, naquele desenho que o Petros fez, que o Marcos Leonardo ele seria o cara que viria de graça pro São Paulo, com o São Paulo pagando parte do salário e o Hilal pagando outra parte, e que o Júlio Casares teria adorado a ideia, tudo isso vai nos levando ali a acreditar realmente que o Marcos Leonardo pode vir pro São Paulo. E eu não tiro isso da minha cabeça. Hoje é dia 30, hoje tem jogo do São Paulo mais modesto ali nas notícias, vai ficar ali meio que num pré-jogo, mas a verdade mesmo é que o São Paulo é um time que está buscando centroavante. E até o dia 2 de setembro, que é quando fecha a janela, o São Paulo não saiu ainda do lance do mercado e vai contratar. Então, mas o Pedro Rocha, calma que lá no São Paulo pode ter um plano legal para trazer o Marcos Guilherme. Mas o Ryan... Pô, calma, que no São Paulo pode ter um plano perfeito para trazer o Marcos Guilherme.
Marcos Leonardo. Mas por enquanto, o nome que surgiu legal aqui foi o do Gustavo. E é com ele que eu quero falar. Mas calma aí, antes de falar do Gustavo, deixa eu trazer algumas notícias muito bacanas também aqui. O Wendel volta pro São Paulo agora, tá? Então o Wendel é um jogador que está reintegrado ao time de São Paulo. Ele está relacionado para a partida de hoje. Ele viajou com o time do Tricolor, com o time do Crespo. Viajou junto, está lá, e agora o São Paulo ele tem o Enzo Dias, ele tá suspenso, né? Então o Wendel volta pro lugar de ser reserva, hoje talvez do Patrick Lanza, que nunca conseguiu se firmar na posição. Então o Wendel ele volta num momento perfeito pro Tricolor. Mesmo o Enzo Dias, acho que não tá jogando tão bem assim, né? Eu não sei se você gosta, eu não sou fã do futebol do Enzo Dias, acho que ele caiu muito o nível dele depois que ele chegou muito bem, passou um tempo, caiu muito o nível dele. Então acho sim um jogador hoje fraco, nota 4, 5 no máximo, e pra mim o Wendel eu não vou esquecer, é um cara que jogou no Leverkusen, jogava no Porto, jogou na seleção brasileira, é um cara que chega no São Paulo pra fazer história por aqui, não é um qualquer que chegou, tudo bem, põe no banco, não senhor. O Wendel ele veio pra fazer história e ser um jogador de seleção brasileira. E ele tem a consciência disso. Palavras do próprio Wendel. Eu cheguei aqui como um jogador de seleção. Tenho que ser um jogador de seleção. E eu concordo, plenamente. São Paulo contratou o cara, tem que chegar lá e jogar. Então ficou legal sim de ver o Wendel aí com a atitude. E agora o cara está recuperado e volta. O Arboleda estava na mesma transição do Wendel. Estava treinando também igualzinho o Wendel. Só que ele não foi relacionado ainda. O São Paulo está se precavendo um pouco mais com a Arboleda, tomando um pouco mais de cuidado para não ter contusão de nada, mas ainda não temos aí a figura do Arboleda para jogar. Muito em breve nós teremos o Tolói e o Arboleda de volta. Então a zaga de Ferrarese, Alan Franco e Sabino, que hoje não tem reserva nenhum, muito em breve terá dois que são Arboleda e também o Tolói, e não é reserva, é para brigar posição ali, para ver quem que vai jogar. Acho muito, muito top esse tipo de reforço que o São Paulo vai ter aí. É muito legal de pensar, se analisarmos friamente a coisa. O Lucas Moura é uma contusão seríssima, que por enquanto pode não ter mais prazo estendido para ele voltar. Já deveria ter voltado, já era um cara que fazia parte dos planos das quartas de final de São Paulo, acabou que o Lucas Moura ele sentiu de novo um pouco de dores e o São Paulo fará uma intervenção ali, um procedimento cirúrgico. Só que isso é uma coisa que, pelo que falaram por aí já, não é grave e nem tampouco vai atrapalhar ele voltar nas quartas de final contra a LDU. O São Paulo tem o plano de colocar o Lucas contra a LDU e acho que é um plano bem bacana e bem sólido, né? Bem consistente, bem de acordo com a realidade. Mas assim, o que nós temos do Lucas hoje é um cara que se machucou tem mais de 5 meses, quase 6 meses, e é um cara que não consegue jogar mais. Será que era para ter feito um procedimento cirúrgico lá atrás? Será que o São Paulo errou? Será que o São Paulo tratou o negócio de uma maneira conservadora que não era para ter tratado, era para ter feito direto e já estaria com o cara recuperado? O São Paulo tá dando muito o que falar na mídia aí por não ter conseguido colocar o Lucas de volta em campo do nada. Então é uma perda gigantesca e o São Paulo, convenhamos, né, ele perdeu muitos caras, ele perdeu o Lucas, o Oscar, perdeu aí o Caleri, Rian, agora o André, são muitos jogadores machucados. Fora o Wendel, o Arboleda, que já voltaram, tem muito jogador machucado e isso tem que ter um cuidado especial lá dentro para nós identificarmos o porquê e evitar no futuro, não é verdade? Meus amigos, antes de falar do Gustavo, nós temos aí hoje o Mailton, que ainda não regularizou a situação lá na FIFA, tá? O São Paulo não conseguiu, aquele transfer ban do Metalist não vai sair até o dia 2, e o São Paulo, se não conseguir a liberação na FIFA, não pode nem escrever o cara. Olha o nível do problema. Acontece que o São Paulo tá na FIFA ali, negociando, discutindo um procedimento que vai abrir como exceção para poder trazer esse Mailton para cá e ele jogar, né? O cara já é do São Paulo, já está com o São Paulo, tá ali com o Crespo, tá treinando, só que ele não pode ser inscrito, cara. Isso é uma coisa bizarra por causa daquele transfer ban. E o São Paulo aceitou, né, as condições do Metalist e o São Paulo mesmo tirou o transfer ban. Então não tem muita lógica, sinceramente, esse tipo de situação. Mas o São Paulo agora tá beleza, ele vai chegar lá e
e resolver a situação lá com a FIFA, e acredito que agora vai ser inscrito sim. Tem até o dia 2 de setembro, olha o papo. Beleza, vamos lá. O Ferreirinha ganha nova chance, hein? Ferreirinha ganha nova chance de jogar. Depois da contusão do André Silva, o Ferreirinha volta pro time e hoje deve ser titular do Crespo, e não só hoje. Deve ser titular. Com o São Paulo trazendo um centroavante, aí depende de quem vai ser, né? Se for o próximo de Neno da vida, não adianta nada. A Ferreirinha continua titular e o São Paulo continua contratando de maneira absurda. Agora, digamos que o São Paulo chegou lá e contratou um cara tipo Marcos Leonardo, contratou Pedro Rocha fazendo gols, o Gustavo, aí é um cara diferente que pode chegar pra jogar, e o Crespo pode optar por tirar o Ferreirinha, que eu acho um erro, e colocar o Luciano de segundo atacante com mais um centroavante, formato que ele vinha fazendo com o André Silva, tá? Tudo isso tem que ser analisado. Deixa eu mostrar o Gustavo que tá colando aqui, ó. Se liga só. O Gustavo é um jogador que tá jogando hoje lá no Xangai Port, que é um time da China, tá? Esse Xangai Port aqui, o contrato do Gustavo acaba agora no dia 31/12/2025. Então vai acabar o contrato dele já. E o São Paulo já pode assinar até um pré-contrato com ele. Só que o São Paulo precisa do cara pra agora. Pro ano que vem vai ter Caleri, Rian Francisco, né? Talvez André Silva. Não precisa do cara pro ano que vem, precisa do cara pra agora. Então é agora que tem que conseguir essa liberação. Ele tem um valor de mercado ali de aproximadamente 1 milhão de euros. É um valor caro pra você pensar, eu vou trazer o cara por 6 milhões de reais praticamente. 6 milhões de reais pra um cara que vai chegar pra jogar 2, 3 meses, se for garantido que ganha a Libertadores, beleza, mas não é, né? Claro que não é. O que chama a atenção do Gustavo é o seguinte, ele era um cara que quando estava no Fortaleza, o Rogério Ceni trabalhou com ele lá, e o Rogério falava que ele era o melhor cabeceador do futebol brasileiro, inclusive na Série B. Na Série A não brilhou tanto. Jogou no Corinthians, jogou no Fortaleza, não brilhou tanto. O cara está agora, de 22 jogos possíveis, ele jogou 13. De 13, olha que número, só que é impressionante. De 13 jogos, ele fez 7 gols. Então 7 gols em 13 jogos é mais do que um gol a cada 2 partidas. Se fosse 14, seria um gol a cada 2 jogos exato. Como tem 13 jogos, 7 gols, é um gol a menos um pouquinho do que 2 jogos. É muito gol. E ele tem também 3 assistências. Então, de 13 jogos, ele participa de 10 gols, sendo que 7 ele mesmo que fez. Fora o resto. Então, é um jogador que tem 1,90 m de altura, né, 1,89 m de altura e 31 anos. É um cara que tá com a idade boa pra jogar. 31 tá tranquilaço, é molecão ainda pro futebol. Por ser um centroavante cabeceador, vai ter carreira até os 37, 38, tá de boa o que ele pode fazer por aqui. E ainda assim, ele jogando, é um cara que viria pra compor um elenco do São Paulo. É um cara que viria pra jogar de maneira ali tranquila, aça. E aí, o que acontece com ele? Ele jogou, ele passou pelo Inter também. Ele foi do Corinthians, Fortaleza, Corinthians, Inter, volta pro Corinthians e aí ele vai embora lá pro futebol de fora e hoje ele está jogando lá na China. É um cara que teria que chegar também no time do São Paulo, caso chegue, e teria que ser um cara pra recuperar a forma física, eu diria assim, não que ele não esteja em forma, mas o futebol brasileiro ele conta com outro tipo de necessidade física, ele conta com outro tipo de ritmo de jogo, ele conta com uma carga de jogos muito maior do que acontece no futebol chinês, fora a pegada, fora o ritmo de jogo, fora o que exige dos caras. Então, bem, me pergunta aí, Juba, você gostaria do Gustavo no time de São Paulo? Cara, se for barato, quase que de graça, sim. Pedro Rocha, Gustavo. Acho que o Pedro Rocha é um cara diferente de posição, né? O Pedro Rocha é pra fazer um pouco do que o Lucas já faz, do que o Tapia já faz, do que o Henrique Carmo já faz. Então o Pedro Rocha, apesar de muitos gols e estar jogando de centroavante hoje, é um cara que eu não sei não. Agora o Gustavo, pra você colocar lá, falar, não, eu preciso de cabeceio agora. Agora é só cabeceio. Quero 2 caras pra cruzar, tá o Mailton e o Wendel, é cruzamento, cruza 50 bolas. Um cara igual o Gustavo seria até que interessante. Eu acho interessante, mas hoje, pra mim, chegou o Gustavo, chegou o Pedro Rocha, não tiram as vagas de Ferreirinha e também de Luciano do time de São Paulo. E esse é o meu ponto. Vem pra ser titular, traga. Vem pra ser igual o Tapia e o Dineno, não traga. Simples assim. Mas o São Paulo tá mudando, hein? Vem comigo aí, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!